Explodiu agora, nação rubro-negra. Para tudo aí, porque a casa caiu no ninho do urubu. Deu ruim para Sampaoli. O ESPN traz agora uma notícia bomba que eu vou compartilhar com você a partir de agora. Então cola aqui comigo, rubro-negro. Segura na minha mão, não solta não. Fica nesse vídeo até o final para você não perder nada, ficar por dentro de tudo. E outra coisa, não está inscrito no canal do EME Show aqui do seu parceiro, não, corre aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, porque assim todo dia eu venho aqui, ó, e trago as notícias do Flamengo para você. Fechou? Tamo junto? Curte o vídeo. Tá? Curte o vídeo para dar aquela engajada bacana, afinal de contas nós temos em comum essa paixão pelo Mengão. E ó, me fala uma coisa, antes da matéria, que nós vamos curtir juntinhos aqui, me diz o seguinte, você ainda confia no Flamengo do Sampaoli? Eu acho que ele já tem que vazar, que ele tem que dar linha na pipa do Flamengo. Não dá mais. Mas eu queria saber a sua opinião, você ainda confia que esse cara pode ganhar alguma coisa, pode dar liga no Flamengo aí? Eu estou decepcionado. Quero saber a sua opinião, bora comigo aqui assistir o vídeo, já comenta aí, tamo junto, vamos seguir junto aqui. A loucura, Breiler, é o caldeirão do Mengão, cheio de novidades. A gente está começando o Sport Center dessa terça-feira. Tá aí São Paulo. São Paulo decidirá em casa a grande final da Copa do Brasil. De setembro. Não decide em casa, hein, paizão? Vamos lá com tudo, porque este, Rafael Prates, é o Sport Center, fã de esporte. Sejam todos bem-vindos. Vocês que acompanhavam o F360 e muita gente acompanhava o F360, todos vocês continuam aqui agora para acompanharem os nossos repórteres e os nossos comentaristas, a Mari Pereira e o Breiler Pires, em uma semana de Libertadores e de Copa Sul-Americana. E de confusão também, por que não? Onde? Bom dia pra você, Bruno. Bom dia, Mari. Bom dia. O que eu fiz agora, Breiler? Não, você, Bruno. Confusão aqui, ó. Ah, sim. No Flamengo, clima tenso. Você gosta desse clima de caldeirão? Você já até meteu sua mão na cumbuca de outro caldeirão, que é o Caldeirão Colorado. Bruno Vicari já cravou que o Internacional está na semifinal. O Caldeirão do Mion. Tem ali o Sobe Som com Lúcio, Mauro e Filhos. Esse caldeirão assiste, é bom. Né, esse caldeirão também é bom. Não assiste? Não, tudo bem, amigos? Bom dia. Eu assisto. Mas vou assistir aqui, tá? Essa bom. semana, Libertadores, Sul-Americana, canais ESPN e Star Plus, a gente tá com um cardápio, ó, recheado. É isso, muito recheado, tá? Porque são partidas decisivas nas competições continentais. E claro, vem aí também a decisão da Copa do Brasil. A gente já vai lá pro Rio, porque o Pedro Henrique Torre tá eu nesse sabia caldeirão. que você ia começar com Esse confusão. É o caldeirão. A parte que você mais gosta. Confusão por quê? Ah, não, Flamengo, Momento decisivo, turbulência. Não, mas temporada. o Pedro Henrique Torre vem com confusão. Não vem. Pode não. acreditar. Tá tudo calmo por aí, não tá, Pedro? As coisas já não estão acertadas, já sabemos que tem a final no Maracanã, depois no Morumbi. Mas tudo bem, vai. Os bastidores talvez um pouco quentes. É isso, Pedro? Fala, Bruno, tudo bem? Um abraço para você, abraço pro Breiler, beijo pra Mari, um abraço a todos que estão com a gente nesse Sport Center. Tudo tranquilo como numa tempestade, como é a temporada do Flamengo em 2023. O tempo todo, notícias borbulhando, enfim, o ambiente bem agitado, não tem mar calmo nem com Vitor Pereira, muito menos com Sampaoli, ambiente bastante caótico. E foi no meio de toda essa confusão que o Flamengo foi para o sorteio ontem da Copa do Brasil. Participar do sorteio, né? Foi lá com seus representantes, vice-presidente de futebol Marcos Braz, presidente Rodolfo Landim, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, e aí o pessoal foi lá para cumprir mesmo o protocolo, nem ficou ali depois falando, não, o Flamengo bastante sisudo, o Felipe Luiz foi até indagado depois para falar um pouquinho fora do protocolar ali do sorteio, ele falou, eu até falaria, mas não estou permitido. Então é um ambiente mais pesado, carregado, lembrando que no sábado no Maracanã não houve também a questão de zona mista, foi proibida a zona mista, os jogadores não puderam falar. Tudo isso no meio de pressão que grande parte da diretoria faz já para uma troca até do técnico Jorge Sampaoli, e o presidente Rodolfo Landim sustenta ainda essa permanência. Ontem à tarde mesmo ele esteve lá, falou com vários companheiros, entre eles o Cícero Melo, falando que é óbvio que o Sampaoli continua até a decisão da Copa do Brasil. Mas o ambiente interno não aponta muito nesse sentido, porque o Sampaoli corre risco sim, principalmente se tiver uma atuação ou um resultado desastroso
contra o Botafogo. É um clássico muito importante, é o líder do Campeonato Brasileiro, a diferença é muito grande e o ambiente do Flamengo continua daquele jeito. São Paulo não soube controlar, principalmente depois da agressão do seu ex-preparador físico ao Pedro. Desde lá, então, um mês, né? Hoje é dia 29 certinho, um mês daquela agressão ao Pedro, então o Flamengo vivendo aquela loucura. Ontem na Copa do Brasil houve o sorteio, o Flamengo faz o primeiro jogo em casa, dia 17, depois dia 24 no Morumbi, fecha, ao contrário do ano passado. Então o que acontece é que vai ter que lidar com a tarefa de fazer o resultado primeiro em casa. Então vamos ouvir agora os participantes ontem desse sorteio na Copa do Brasil, Sampaoli, Felipe Luiz e Everton Ribeiro, do lado rubro-negro, falaram um pouquinho sobre esse sorteio, mas repetindo, sempre na questão mais protocolar mesmo, não puderam ser questionados depois disso. Vamos acompanhar agora. Nós é importante uma final, para mim é muito importante profissionalmente, então a gente se tem que preparar para esse jogo que vai ser extremadamente difícil, mas também a motivação é muita. Na localía agora es circunstancial. Nosotros sabemos que tenemos 2 juegos, que tenemos que intentar ganar los 2 y para eso intentar ser campeón. Seguramente a dificuldade não vai ser a localía, a dificuldade para nós vai ser São Paulo. É um momento especial, né? Uma final de Copa do Brasil, onde tivemos também que passar por muitos times difíceis. A gente encara como se fosse a nossa primeira, porque queremos muito esse título. E vamos enfrentar uma excelente equipe, né? A gente sabe da dificuldade que vai ser. Eu sinto um privilégio muito grande poder disputar mais uma final de Copa do Brasil, uma competição que eu cresci sonhando em conquistar, pela grandeza que vai ter esse jogo contra um clube gigante que é o São Paulo, um grande elenco, um grande treinador também, e vamos encontrar um Morumbi lotado lindo e vamos encontrar o Maracanã também com uma festa maravilhosa. Tá então os representantes do Flamengo falando sobre essa final da Copa do Brasil, como eu disse, mais protocolar mesmo. Depois os representantes do São Paulo até falaram ali fora dessa questão do palco mesmo, do sorteio em si, mas os do Flamengo não, marcharam para fora da sede da CBF. Aí teve a reunião, Marcos Braz com o Sampaoli, num shopping perto ali da sede da CBF, mas dizem na questão pontual, se falam bastante no dia a dia, mas é um caldeirão que ferve, está em ebulição constante. O Flamengo, antes de pensar lá no dia 17, Bruno, tem que olhar para dentro de si e aí tentar resolver as questões. E foi muito apontado, até conversando com algumas pessoas internamente, só para fechar, questão da diferença da vibração e das expressões, fotos circulando, imagens e tudo mais, do São Paulo vibrando até com sorteio e tudo mais, e do Flamengo, todo mundo num tom bem mais sereno, bem mais abaixo, porque o clima está realmente pesado no Ninho do Urubu. A gente vai discutir esses pontos todos, tá, Pedro? Mas antes vou passar no São Paulo também para ver se ambiente é diferente entre as duas equipes. Aí no Morumbi sim, tá tudo, ou no CT da Barra Funda, tá tudo mais calmo, e com a boa notícia, vi São Paulino comemorando o fato do segundo jogo sendo no Morumbi, Edu. Tudo bem, Bruno? Muito bom dia a você, aos comentaristas, ao Fã de Esportes. Acho que 2 reações ontem no sorteio mostram bem como a torcida ficou contente. Assim que sai o mando para o São Paulo, o Caleri vira para o Rapinha e mostra o braço arrepiado. E diz, fiquei arrepiado com o fato do São Paulo decidir em casa. E a segunda, o Luciano estava acompanhando em casa, na sua residência, o sorteio e saiu pulando, comemorando. Tem um vídeo na rede social dele, ele muito feliz com o fato do segundo jogo ser no Morumbi. Vamos lembrar que, primeiro, que é título inédito para o São Paulo. Na única vez que chegou, jogou a primeira em São Paulo e a segunda em Belo Horizonte e perdeu o título de virada. E terceiro, toda esta animação, em meio a uma sequência até ruim de 3 partidas sem vitória, um empate, 2 derrotas seguidas, vem porque os números dentro de casa do São Paulo são muito bons, Bruno. Vamos lá, Campeonato Brasileiro, em 11 partidas, 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Copa do Brasil, que é o torneio em questão. O São Paulo tem um empate contra o Ituano, uma derrota sofridíssima para o Sport, quase perdeu nos pênaltis a classificação, mais vitórias e eliminação contra 2 rivais em casa,
Palmeiras e Corinthians. E na Copa Sul-Americana, nas 3 primeiras partidas da fase de grupos, venceu os 3 jogos e quando precisou vencer no mata-mata, venceu também. Tem outra decisão agora na quinta-feira contra a LDU. Então São Paulo tem 3 derrotas no total em casa em todas as competições que está disputando neste momento no futebol brasileiro e sul-americano. Isso alegra e motiva muito a torcida e a todos. O caminho do São Paulo até o primeiro jogo tem LDU, agora na quinta-feira, Coritiba domingo e Internacional em Porto Alegre, jogo marcado para meu próximo meio de semana. Aí tem um jogo contra o Flamengo, entre as 2 finais, o Fortaleza. Se fosse fora, seria uma viagem desgastante, mas no Morumbi, o São Paulo não terá o problema do desgaste de viagem para jogar no Nordeste brasileiro. Ontem o Cícero Melo conversou com personagens do São Paulo, o técnico Dorival Júnior e o capitão Rafinha, e a gente acompanha agora. Tela, olha só que interessante, porque como o Edu e o Pedro falaram, é evidente que o ambiente no São Paulo e o momento do São Paulo é melhor. Mas na temporada, o Flamengo tem melhores aproveitamentos dentro e fora de casa. E aí acho que vocês podem comentar, mas por uma questão simples, né? O time do Flamengo ainda é melhor que o time do São Paulo. E por isso eu gostei, acho que, da entrevista do Dorival e do Rafinha, porque eles foram muito equilibrados. Porque eu, assim, se fosse o São Paulo, eu não comemoraria o fato de ter o segundo jogo em casa. Acho que é uma boa notícia, mas não é um motivo para comemorar. Porque, como disse o Ronaldinho Gaúcho uma vez, Flamengo é Flamengo. Se o Flamengo fizer uma partida normal no primeiro jogo no Maracanã, na normalidade dele, é que ele tem esse transtorno todo aí que o Pedro estava contando. Mas numa situação normal, o Flamengo é favorito para o primeiro jogo. Ele pode até decidir o título em casa. Eu não comemoraria, não produziria provas contra mim, sabe? Me daria direito de ficar calado, sabe, ô Breler? Mas você consegue falar qual que é o normal do Flamengo de 2023? A atuação? O que é o normal do Flamengo hoje? Ou você está buscando um imaginário do que esse elenco já apresentou? Eu estou buscando o imaginário. Porque é isso, eu concordo com você. Uhum. Os números mostram ali, né, inclusive, assim. A temporada do São Paulo, ela é interessante, mas, por exemplo, no Campeonato Brasileiro ainda não venceu fora de casa. Isso é preocupante. Só São Paulo e América. Então, está se equiparando ali no desempenho fora de casa a um time que está na zona de rebaixamento. Mas o Flamengo, além dele ter oscilado muito, tem partidas em que até o desempenho psicológico, emocional e entrega dos jogadores é preocupante. Sim. Então, o Flamengo ele tem demonstrado em certos jogos que no primeiro estalo ali de confiança do adversário, ele já aceita. Ele aceita passivamente. É claro que é uma final, a mobilização pode ser maior e deve ser maior, e é o que o torcedor espera, mesmo fazendo o primeiro jogo em casa e o segundo fora, mas eu não consigo colocar favoritismo hoje para o Flamengo. Não, eu acho que o favoritismo hoje é do São Paulo. É do São Paulo, mas eu acho que tem que comemorar sim. Acho que dá para separar a atuação. Não, eu comemoraria, eu ficaria feliz internamente. Do Morumbi. Ah, que bom, tal, mas eu não colocaria um vídeo meu na rede social comemorando. Porque isso aí, para dar um azar, hein, Breler? Quantas vezes a gente já viu? E para ser usado na preleção também, então, é isso que eu não... Contra o Flamengo, eu jamais faria isso. Sim, sem dúvida. Mas, de fato, é um trunfo para o São Paulo jogar a segunda no Morumbi. Eu não tenho dúvida. Quem quer que fosse o Felizardo de ser sorteado com o mando de campo do último jogo em casa, sairia ganhando. Sim. Mas hoje o São Paulo ainda ganha um contexto especial pela relação que a torcida desenvolveu com o Morumbi nas últimas 2 temporadas. Sem dúvida. Ali a química mudou. A gente percebe uma atmosfera diferente, torcedor empurrando o São Paulo mesmo em cenários adversos. Antes a gente até tinha um Morumbi muito apreensivo, um Morumbi que às vezes até jogava contra. Hoje isso não acontece mais. Então o São Paulo tem usado isso a favor. Então eu vejo que o sorteio ampliou o favoritismo do São Paulo para o confronto. Hoje o São Paulo, pelo momento, de mais confiança, mais estável com o Dorival em relação ao Flamengo de São Paulo, ganhou algo a mais para confirmar esse favoritismo. Agora, estamos falando, como você disse, Bruno, de um Flamengo que tem craques, principalmente craques decisivos, craques que crescem nesse momento e vão ter... Agora, para o Flamengo, essa final é importante também. Imagina